Olá, bem-vindo ao BitBolsa. Eu sou Alexandre e nesse vídeo eu quero mostrar para vocês a nossa plataforma de análise gráfica web. Então vamos lá. A plataforma ela já vem pré-configurada. Então a primeira vez que você acessar pelo seu navegador, você vai ver essa tela aqui. Nesse exemplo a gente tem o gráfico de preços e alguns indicadores aqui do lado direito. Isso depois você pode mudar, criar seu próprio setup com sua calibragem. Mais para frente no vídeo eu vou mostrar como fazer isso. O que é constante? Você sempre vai ter aqui em cima o ativo que você está analisando, o tempo gráfico, aqui do lado os valores, aqui embaixo a linha do tempo e volume se você tiver adicionado ele ao gráfico. Essa plataforma ela foi desenhada para aproveitar o máximo o espaço do seu navegador, então não vai ter muita botão sobreposto, números piscando. As informações elas são sobre demanda, então se você passar o mouse, por exemplo, em cima de uma barra aqui, você vê os detalhes daquele candle, data, preço de abertura, máximo, mínimo, fechamento. A mesma coisa com os indicadores. Passando o mouse sobre eles, você vê aqui nesse canto qual o nome do indicador e os parâmetros de calibragem. Por exemplo, aqui a gente tem o DMI, e conforme você passa o mouse, ele mostra o valor dentro da área do gráfico. A mesma coisa para todos eles. Por exemplo, o TRIX, estocástico. Aqui no gráfico de preço, se você também tiver algum outro indicador adicionado ao gráfico, você pode passar o mouse em cima desse ícone aqui e você vai ver qual o indicador que é. Aqui a gente tem as bandas de Bollinger, e os parâmetros de calibragem, certo? E outra coisa que é constante, essa barra aqui embaixo. Aqui nesse canto a gente tem onde a gente digita o código do ativo que a gente vai analisar. Se você sabe o código, é só digitar. Por exemplo, Petri4, Enter, ele carrega o gráfico. Se você não souber, você pode vir aqui, digitar Ctrl espaço, ele vai abrir uma caixa de busca e você digitar o nome da empresa, por exemplo, Vale, ele vai me trazer tudo que tem de Vale aqui. Eu seleciono o que eu quero, clico e ele carrega o gráfico. Nesse outro botão é onde eu escolho o tempo gráfico, diário, semanal, mensal. Aqui eu tenho os níveis de zoom, zoom mais, zoom menos, ou então eu posso escolher um nível de zoom da lista. A navegação, posso navegar barra a barra, página a página, ou então eu posso arrastar aqui e selecionar um tempo no gráfico. Ok? Posso também avançar o gráfico lá para frente, no futuro, e ter essa área aqui que me ajuda a fazer algum tipo de projeção, traçar um Fibonacci, uma reta, qualquer coisa que eu queira usar aqui nesse espaço. Aqui nesse botão, os desenhos que eu posso colocar no gráfico, e aqui algumas opções que eu posso alterar dinamicamente. Ok? Deixa eu falar um pouco de desenhos. Por exemplo, clicando aqui eu posso selecionar a cor do que eu quero desenhar. Então vamos deixar a cor que está aqui verde. Vamos traçar, por exemplo, uma linha de tendência. Clico sobre ele, seleciono um ponto, clico e arrasto. Criei a minha linha. Simples assim. Tudo que você desenhar no gráfico já está gravado, não tem nenhum botão para salvar. Essa linha, por exemplo, que eu tracei aqui, ela vai ficar gravada para esse ativo nesse tempo gráfico. No caso aqui, vale 5, diário. Toda vez que eu carregar esse gráfico nesse tempo, ele vai me trazer esse desenho, a não ser que eu venha e apague. Como que eu posso apagar isso? Se foi o último que eu desenhei, eu venho aqui nesse botão e clico nele. Ou então eu posso selecionar aqui, clicar, selecionar apagar. Antes disso, quero mostrar essa outra funcionalidade, expandir. O que é isso? Se eu clicar aqui, ele expande o desenho. Então, conforme eu vou avançando, a reta ela vai ficar sempre visível aqui do lado direito do gráfico. Isso é legal para fazer projeção, funciona para linhas de tendência, para Fibonacci
e para alguns outros desenhos. Então vamos apagar. Cliquei aqui, apaguei. Também não preciso salvar. Apaguei e está apagado. Ok? Aqui embaixo, nessa setinha aqui, quando você clica, ele mostra essa barra. É como eu posso dividir a tela do gráfico. Então a gente está navegando o gráfico em tela cheia. Tem um gráfico por tela. Mas eu posso abrir, por exemplo, 3. Clico aqui, ele me abriu outra aba do navegador com 3 gráficos. Tá? Cada janela funciona independentemente, então você pode analisar 3 ativos ao mesmo tempo, com 3 tempos gráficos diferentes. E eu posso abrir até 4 aqui. Tá? 4 gráficos ao mesmo tempo. Então, não tem limite. O limite é o tamanho da sua tela e o tamanho do seu monitor. Se você tiver 2 monitores, se seu computador aguentar, você pode ir abrindo quantas telas quiser. A ferramenta não limita. Tá? Se você tem um monitor muito pequeno, você abrir 4 gráficos vai ficar um pouco ruim. Mas aí você vai ajustando conforme a sua necessidade, conforme o que for melhor para você. Bom, deixa eu falar um pouco do setup. Esse aqui, como eu falei no começo, é um setup padrão. Então tem aqui os gráficos de preços e alguns indicadores que eu escolhi. Como é que eu faço para alterar isso? Eu quero criar o meu próprio setup com os meus indicadores, com as minhas calibragens. Então eu clico aqui nessa seta, vou aqui na tela de configurações e abro a tela de configurações dos gráficos. Tá? Então eu tenho aqui a lista dos meus setups. Estou usando um setup chamado Demo 1, que é o meu preferido. Eu sempre tenho que ter um setup preferido. Eu posso ter N setups, mas eu sempre tenho que ter um preferido, que é o que a ferramenta vai usar para carregar o gráfico da primeira vez. Tá? Então, para ilustrar, vamos criar um setup novo. Como eu faço? Clico aqui, novo setup. Dou um nome para ele. Vou colocar aqui apresentação, dou OK. Venho aqui, seleciono ele na lista. E aí eu posso configurar. Primeira aba aqui de detalhes, eu posso descrever o meu setup, seja para eu mesmo ter uma referência futura sobre como é que ele funciona, quais são o melhor tempo gráfico para usar ele, o melhor ativo, ou então, né, se eu clicar aqui nessa opção dizendo que esse setup é público, outras pessoas podem usar esse setup, fazer cópia dele e até avaliar. Aba geral, né, opções gerais do gráfico, janelas. Aqui eu digo com quantas janelas eu quero abrir pela primeira vez e quais os parâmetros dela. Tá? Os painéis, essa parte é importante. Nesse setup padrão a gente abriu aquela configuração, o gráfico de preço do lado direito e os indicadores do lado esquerdo. Mas eu tenho outras configurações aqui, tá? Inclusive orientação horizontal. Vamos clicar aqui. Cliquei, então tem um gráfico de preços mais 2 indicadores. Gráfico de preços, ele é sempre fixo, né? É sempre o painel 1. E aqui eu seleciono quais os outros indicadores que eu vou colocar. Então tem uma lista aqui com bastante indicadores. E a tendência dessa lista é crescer conforme a gente vai melhorando a ferramenta. Vamos adicionar mais indicadores. Então vamos escolher aqui um indicador, por exemplo. Vamos colocar um estocástico e um IFR. Okay? Aqui é onde eu calibro os indicadores. Então, desse lado aqui eu tenho todos os indicadores possíveis, sendo que os primeiros aqui são os que eu selecionei. Então vamos começar pelo gráfico de preços. Tá? Então eu digo qual a forma de apresentação dele, se é candlestick, se eu quero escala logarítmica ou natural. Tá? Eu posso adicionar envelopes, rastreadores, stops. Então vamos trocar aqui, vamos colocar as médias móveis aqui. Tá? Vamos deixar o volume, configurar essas médias móveis. Tá? Aqui eu posso selecionar qual o preço, qual o valor que eu vou usar para calcular a média, tipo da média. Vamos trocar aqui a média, vamos selecionar uma média mais longa aqui, sei lá, 8, só para ilustrar. Essa opção aqui de cores e estilos, se eu desclicar aqui, ele me habilita
esses controles aqui onde eu posso selecionar as cores dos indicadores que eu quero apresentar e o estilo da linha. Se eu deixar clicado, ele vai usar o padrão do tema, que eu vou mostrar mais pra frente. Então vamos selecionar aqui, deixar a linha sólida mesmo. Vamos colocar aqui um vermelhão. A média de sinal a gente não vai mostrar, vou colocar nenhum. E a longa, vou deixar a linha sólida mesmo e colocar um verde aqui, certo? E aqui para cada indicador eu posso alterar seus parâmetros, tá? Eu posso inclusive alterar indicadores aqui que não estão selecionados lá, mas se eu quero já deixar pré-configurado, eu posso. Aqui na aparência eu tenho alguns temas, né, algumas configurações de cores padrão para a apresentação do gráfico. Então temos aqui uns temas claros, outros mais escuros, tá? Vamos selecionar aqui um tema bem clarinho. Salvar alterações. E como é que eu faço para utilizar esse setup agora? Duas maneiras, né? Eu posso vir aqui e clicar aqui embaixo, né? Seleciono, por exemplo, que eu quero abrir mais uma janela, clico aqui em cima, nessa setinha, ele me dá a lista de todos os setups que eu tenho. Então, vamos clicar no setup que a gente acabou de criar, apresentação. Ele já me abre o gráfico naquele setup, certo? Ou então eu posso vir aqui e dizer que ele é o meu setup preferido, né? Marcar ele como preferido, e toda vez que eu abrir o gráfico, ele vai me mostrar já todas as configurações dentro daquele setup que eu criei com a minha calibragem, certo? Outra funcionalidade interessante é a indexação de ativo. Para quem faz operação long short é muito interessante você indexar um ativo pelo outro, ou de repente para ter uma referência indexar pelo dólar. Como é que a gente faz isso aqui na plataforma? Aqui na barra, nessa caixa onde você coloca o código do ativo, a gente vem aqui e digita código do ativo, por exemplo, vamos lá, Petri 4 de novo, indexado por, ou seja, dividido por barra, né? Quem? Petri 3. Então eu vou estar indexando Petri 4 por Petri 3. Dou Enter, ele me traz o gráfico indexado. Então eu venho aqui, Petrobras dividido por Petrobras ON. Se eu quiser indexar pelo dólar, por exemplo, eu quero indexar o índice Bovespa pelo dólar. Então eu venho aqui IBOV, né, que é o código do índice Bovespa, barra, né, vou aumentar aqui para você ver. Então, índice Bovespa barra USD, que é o código ISO da moeda do dólar americano. Enter, ele já me trouxe o índice Bovespa indexado pelo dólar americano. Para terminar aqui, eu quero mostrar uma outra funcionalidade bastante interessante, que são as análises. O que é isso? A ferramenta permite que você tire uma foto do seu gráfico para fazer uma análise, para guardar aquele momento no tempo. Se você achou alguma coisa interessante e quer registrar isso, você tira essa foto e grava. E você inclusive pode publicar isso no site, e você vai ter uma URL, um endereço fixo na internet que você pode usar para publicar, para compartilhar com outras pessoas em fóruns, etc. Como é que eu faço isso? Por exemplo, vamos fazer um exemplo. Eu quero vir aqui traçar um Fibonacci, por exemplo. Tá, vamos traçar um Fibonacci sem sentido aqui, só para ilustrar. Eu venho aqui nesse menu, né, e seleciono a opção gravar uma análise. Ou então eu posso usar a tecla de atalho, né, Shift P. Tudo na ferramenta pode ser feito via tecla de atalho. Tá? Aqui sempre do lado do menu você vê qual que é a tecla de atalho de cada funcionalidade. A mesma coisa aqui para os tempos gráficos. Tá? Então vamos voltar aqui para gravar essa análise. Eu venho aqui, seleciono gravar uma análise, ou então Shift P.
Ele vai me dar essa tela, eu posso dar um título para análise, aqui os detalhes, aqui ele me mostra uma prévia do que é da foto que ele tirou do gráfico. Então vamos colocar uma descrição qualquer aqui. Eu posso dizer que essa análise é pública, né, que ela pode ser vista por qualquer pessoa, e posso também permitir ou não que as pessoas façam comentários na análise. Ok, pronto, está gravado. E esse endereço aqui, tá, é o endereço fixo, ver gráfico barra e a identificação da minha análise. Com esse endereço eu posso compartilhar essa análise pela internet. Todo mundo que clicar aqui vai acessar a minha análise. Então eu tenho aqui a foto, né, do meu gráfico, exatamente naquele momento, o ativo, né, o tempo gráfico, quem publicou, quando. As pessoas podem vir aqui e fazer alguma avaliação, ou se eu permitir comentários, podem comentar. Isso é bem legal se você tem algum grupo de estudos, ou se você simplesmente quer ganhar alguma reputação e você já é um trader experiente, você pode publicar suas análises. E aqui o BitBolsa ele tem um espaço no site exatamente para facilitar esse tipo de colaboração. Ok? Bom, e é isso. E espero que essa ferramenta seja bastante útil para você, como tem sido para mim. Se você tiver alguma sugestão, encontrar algum problema, entre em contato com a gente pelo site, e-mail, Twitter ou pela nossa fanpage no Facebook. A gente quer sempre melhorar a ferramenta, tá? Criar indicadores novos, funcionalidades novas, e para isso a gente conta com a sua colaboração.